E já estamos de volta. Em meio a um número tão elevado de cirurgias da obesidade nos últimos anos, um dado chama a atenção. A procura maior por uma técnica também de redução do estômago chamada sleeve. Vamos saber agora qual a diferença em relação ao método mais usual, o bypass gástrico? Bem, gente, esta técnica, o sleeve, vem sendo aplicado no mundo inteiro há mais ou menos 8 anos e com mais intensidade há cerca de 5 anos. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Henrique Macambira. Ele é cirurgião da obesidade, faz parte do CITO e vai nos explicar quais são os benefícios, as contraindicações dessa técnica, que é uma técnica também de redução do estômago. Não é isso, doutor? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. O sleeve, na realidade, é uma das técnicas que nós podemos utilizar para ajudar o paciente na perda de peso, né? E hoje em dia vê-se muito pela internet como se fosse uma cirurgia nova, uma cirurgia muito, digamos assim, recente, e não é. O sleeve é uma modificação de técnicas mais antigas e que é usada como um armamento, digamos assim, em situações especiais ou se o paciente, por algum motivo, faz uma opção específica por essa técnica. Quais são essas situações específicas? Quais são as indicações precisas dessa cirurgia? Bem, na realidade, Natália, a indicação do sleeve pode ser para qualquer paciente dentro daquela qualificação, paciente obeso, que não tenha conseguido perder peso com tratamento clínico, que tenha mais de 2 anos de tratamento e que tenha as indicações diante do IMC. Paciente com IMC acima de 35 com doença associada, paciente acima de 40 de massa corporal, ele pode optar por sleeve. Agora, com a experiência do nosso grupo, que nós já temos aí mais de 4.500 pacientes operados, e todos os congressos que a gente participa, então o último congresso brasileiro foi muito discutida a questão da participação do sleeve. Então os grupos que já fizeram bem mais essa cirurgia estão já vendo que a situação do sleeve é um pouco diferente. Então ocorre cerca de 35% de recidiva, ou seja, de o paciente poder reganhar peso de uma forma maior após a operação do sleeve. Mais do que a técnica normal de redução do estômago? Mais do que a técnica habitual, que nós chamamos bypass gástrico, que é o pessoal que chama popularmente da redução de estômago. Agora, existem indicações claras, então se o paciente tem uma doença no intestino muito grave, se ele tem uma anemia gravíssima previamente, antes da operação, se ele tem chance de câncer de estômago muito intensa, são situações bem claras que o sleeve deve ser pontuado. No último congresso brasileiro, em Brasília, ano passado, um dos médicos que mais opera sleeve na América Latina, o Dr. Camilo Boza, que é da Universidade Católica do Chile, declarou claramente que eles estão reduzindo o índice de massa corporal para operar sleeve, porque os resultados em pacientes maiores, o resultado final não tem sido bom. Então, do mesmo jeito que eles descobriram isso lá, a gente já vinha sentindo isso dentro do nosso grupo. Então o sleeve a gente usa, né? Faz parte do armamento técnico de qualquer grupo que opere um grande volume de obesidade, mas tem algumas restrições. Então pacientes muito obesos, pacientes... E lógico, é dever do médico, né, informar o paciente o que é o melhor tratamento disponível para ele. Esse procedimento é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, porém existem, digamos, situações que os pacientes não conhecem. Então essa história de, por exemplo, refluxo gastroesofágico é uma doença extremamente comum. Principalmente hoje em dia, todo mundo tem. Exato, mais de 50% da população tem e o obeso tem mais. De repente, se aquele paciente tem uma hernia de hiato, um refluxo muito grave, você opera um sleeve naquele paciente, ele pode piorar de forma tão intensa que precisa fazer um ajuste da operação, ou seja, uma reoperação para que a coisa funcione melhor.
que o público possa entender melhor, doutor, já que as duas técnicas são de redução de estômago, no caso, quais são as diferenças? Para que todo mundo entenda bem. No caso do sleeve, são reduzidos 80%, né? Do tamanho do estômago. Isso. Na realidade, o sleeve é retirado cerca de 80% do volume do estômago, de uma forma que chamamos vertical. Por isso que o termo correto nós chamamos gastrectomia vertical. Então, essa parte do estômago é jogada fora. Ela é irreversível. Porém, tem uma vantagem de permitir toda a visualização do restante do estômago. Já a cirurgia que nós normalmente conversamos aqui, Natália, no check-up, que é o bypass gástrico, popularmente conhecida redução de estômago, essa cirurgia ela não retira, ela apenas separa o estômago. Parte vai ser visualizada por uma endoscopia e a outra parte vai ficar ao lado. Então, no bypass gástrico ainda existe a mudança da passagem do intestino. Então, na realidade é uma cirurgia um pouco mais complexa, mas que os resultados têm sido bem melhores, né? Então, para quem quer perder peso, tem que analisar sempre esses dois pontos. Doutor, então no caso do bypass é uma cirurgia reversível e do sleeve é irreversível? Isso. Sempre pedimos para a pessoa imaginar que quando ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que pensar que aquela cirurgia é a cirurgia de ponto final, digamos assim. Lógico, havendo algum problema, algum tipo de situação maior, o bypass ele pode, em situações específicas, ser revertido. Já o sleeve, infelizmente, não tem como, porque é retirado mesmo do organismo aquele pedaço de órgão, aquele pedaço do estômago. Tem idade mínima? A idade, pelo Conselho Federal de Medicina, são 18 anos até 65 anos, né? É o limite de idade. O SUS, ano passado, ele baixou essa idade para 16 anos. Isso favoreceu a entrada de um contingente maior de pessoas, né? E a perda de peso, no caso do sleeve? Bom, é uma ótima pergunta. Ela é menor do que no bypass. Então, em geral, a perda de peso é muito boa, porém um pouco menor do que no bypass gástrico. Cerca de 15% menor do que no bypass gástrico. No caso, esse reganho de peso é mais comum no sleeve? Isso, a chance de reganho, os trabalhos de maior quantidade de pessoas têm mostrado que o reganho de peso tem sido maior. Eu acho que uma série de fatores, né? A ideia de que a cirurgia é uma cirurgia muito nova e mais potente, mais mágica, e muita gente fazendo sem dar as recomendações que são sempre ditas aqui. Qualquer cirurgia bariátrica é para ajudar a pessoa a perder peso. Em nenhum momento é uma coisa mágica. Então, se a pessoa não tem ideia de que ele participa, a família ajuda, a equipe multidisciplinar, que vai psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, tem que participar e tem que acompanhar esse paciente, a pessoa às vezes pode voltar a engordar. E aí onde a pessoa talvez não esteja, digamos assim, preparada tão bem do ponto de vista de informação, achando que vai ser uma coisa mais moderna e por isso não precisa mais fazer tudo isso. E precisa fazer tudo isso. Tem muito cuidado com essa modernidade. O mais importante é buscar, inclusive, a experiência, né, de outros casos, fazer aquilo que vem dando certo, que vem dando bons resultados. As pessoas se preocupam muito com essas inovações, de fazer o que é novo. Nem sempre o que é novo, o que se apresenta como novo, porque no caso já tem 8 anos, né, o procedimento, nem sempre é o mais indicado. Isso, mas volto a dizer, é um procedimento que é liberado pelo Conselho Federal de Medicina e nós realizamos esse procedimento, mas de maneira bem seletiva, não de maneira primária, ou seja, qualquer paciente que chega aqui, nós vamos indicando imediatamente essa operação. Não, essa é uma conversa que a gente tem, até como volto a falar, tem às vezes a participação do paciente, de repente o paciente por algum motivo ele não aceita o bypass gástrico e aí consequentemente nós podemos oferecer o sleeve. E o pós-operatório é mais tranquilo do que o bypass? Excelente pergunta. Na realidade o pós-operatório é igual, né? O que é bem melhor é porque é uma cirurgia que mexe menos na parte de absorção alimentar. Consequentemente, os danos em relação a essa parte podem ser menores. Então, uso de maior quantidade de vitaminas, uso até contínuo de vitaminas, em algumas situações você pode não precisar. Doutor, vem aí mais um Congresso Mundial de Cirurgia da Obesidade, vai acontecer em Montreal, no Canadá agora, nesse mês, né, de agosto.
O grupo vai. O que é que se espera desse congresso? O senhor já tem noção do que vai ser discutido por lá? Quais os temas mais pertinentes dessa vez? Bem, o grupo mais uma vez vai participar do Congresso Mundial. É sempre uma experiência muito importante ver toda a experiência mundial em relação aos procedimentos de cirurgia de obesidade, principalmente com procedimentos experimentais. Então, normalmente são colocados muitos procedimentos experimentais para a gente poder analisar e esperar que as entidades médicas aqui no Brasil possam liberar algum desses procedimentos. Tecnicamente, o que é muito discutido ainda hoje são cirurgias que atuam somente na estimulação do estômago, que nós chamamos de marca-passos gástricos, que são coisas antigas também, mas cada vez estão ganhando mais espaço por causa da tecnologia. Então, sempre nós estamos tendo que ficar, digamos assim, ligados nessas novas técnicas para poder repassar na hora que possível para os nossos pacientes. A partir do dia 26, é isso? Isso, de 26 a 30 de agosto em Montreal. É isso aí, doutor. Leva uma mala a mais para trazer essas novidades para a gente aqui no Check-up. Vamos estar aguardando com toda a expectativa. Uma boa viagem para vocês e aproveitem bem lá o congresso. Muito obrigado, Natália. Boa noite a todos.